Seja bem-vindo ao Caminho dos Santos, o canal onde mergulhamos na vida daqueles que dedicaram sua existência à fé e ao amor a Deus. Hoje, trazemos uma história misteriosa e surpreendente. Você já ouviu falar de São Cipriano, o feiticeiro que se tornou santo? Essa jornada é repleta de mistério, magia e fé. Uma verdadeira transformação da escuridão para a luz. E se você acha que conhece a história de São Cipriano, talvez se surpreenda com o que vamos revelar hoje. Então, antes de começarmos, deixe seu like, porque isso nos ajuda a espalhar ainda mais essas histórias inspiradoras. Comente aqui embaixo o que você já sabe sobre São Cipriano e compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por histórias de fé e superação. Agora, prepare-se para conhecer a incrível conversão de São Cipriano. No longínquo século III, nasce um menino cujo destino seria marcado por uma jornada extraordinária. Cipriano veio ao mundo em meio a uma sociedade profundamente mergulhada no paganismo, possivelmente em Antioquia, na atual Turquia, ou em Cartago, no norte da África. Sua família, rica e influente, acreditava nos deuses do Olimpo e nas forças ocultas que regiam o universo. Desde muito cedo, Cipriano demonstrou um intelecto aguçado e uma sede insaciável por conhecimento. Aos 7 anos, já era instruído nos mistérios da natureza, astrologia e encantamentos. Seu talento chamou a atenção dos sacerdotes pagãos, que o encaminharam para os maiores centros de aprendizado da época. Em sua busca pela sabedoria oculta, Cipriano viajou para a Grécia, Egito e Babilônia, onde estudou as artes místicas, aprendendo desde invocações até os segredos profundos da necromancia. Aos poucos, tornou-se um mestre na feitiçaria, adquirindo prestígio entre os poderosos e sendo visto como um sacerdote de alto nível dentro dos cultos pagãos. Com o passar dos anos, seu conhecimento cresceu a tal ponto que ele se tornou um dos mais temidos e respeitados feiticeiros de sua época. Era conhecido por realizar rituais de poder, prever o futuro e manipular forças invisíveis para influenciar os acontecimentos. Mas o que Cipriano ainda não sabia era que sua jornada estava apenas começando. Algo grandioso e inesperado estava prestes a mudar o rumo de sua vida para sempre. No silêncio de sua câmara sombria, cercado por pergaminhos, ervas místicas e símbolos arcanos, Cipriano começou seus rituais. Invocou espíritos das trevas, realizou encantamentos poderosos e lançou feitiços de desejo, enviando demônios para influenciar Justina. Mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Justina, uma verdadeira serva de Deus, sentia as investidas malignas, mas fortalecia-se na oração e no sinal da cruz. A cada ataque espiritual, ela elevava sua voz ao céu, clamando pelo nome de Jesus. E um a um, os demônios enviados por Cipriano batiam em retirada, incapazes de resistir ao poder da fé. Cipriano tentou novamente. Usou rituais ainda mais fortes, invocando entidades das profundezas. Mas, mais uma vez, as forças das trevas eram dissipadas pela simples fé de Justina. Intrigado e frustrado, Cipriano começou a questionar tudo o que sabia. Se a magia era a força suprema, como poderia uma simples oração ser mais poderosa que seus rituais? Diante dessa verdade inegável, algo começou a mudar dentro dele. A feitiçaria, que antes era seu alicerce, começava a se desfazer diante do brilho da fé cristã. O grande feiticeiro estava diante de um dilema: continuar servindo às forças que agora via como fracas, ou buscar aquele Deus que dava a Justina um poder tão incomparável. A resposta viria em breve. Os dias se tornaram sombrios para Cipriano. Aquele que antes era um dos feiticeiros mais poderosos da época, agora via sua crença ruir diante de uma verdade inegável. O poder de Cristo era maior do que qualquer encantamento, qualquer pacto, qualquer magia. Tomado por um profundo conflito interno, Cipriano finalmente tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Rejeitou a feitiçaria, renunciou aos pactos demoníacos e queimou todos os seus livros de magia. As chamas consumiam os pergaminhos antigos e, junto com eles, sua antiga vida. Com o coração contrito, ele procurou os cristãos e pediu para ser
batizado, desejando começar uma nova jornada debaixo da graça de Deus. A transformação foi imediata. Cipriano abandonou tudo o que possuía e dedicou-se inteiramente ao serviço do Evangelho. Seu desejo era aprender e crescer na fé, e logo foi ordenado diácono. Seu conhecimento e fervor chamaram a atenção. E não demorou muito para que se tornasse sacerdote e, finalmente, fosse escolhido como bispo de Cartago. Agora, aquele que um dia havia manipulado forças das trevas passava a iluminar o mundo com a palavra de Deus. Seu testemunho era poderoso e muitos pagãos se converteram ao cristianismo ao ouvirem sua história. Cipriano não apenas pregava com palavras, mas com sua própria vida. Ele havia provado o vazio da feitiçaria e encontrado a plenitude em Cristo. Seu nome, antes temido por seu conhecimento das trevas, agora era respeitado por sua santidade e sabedoria. Mas essa jornada de fé também traria desafios. Desafios que testariam sua coragem até o último instante. Os tempos eram sombrios para os cristãos. O Império Romano, sob o governo do cruel imperador Diocleciano, havia declarado uma perseguição implacável contra todos os que seguiam a fé cristã. Igrejas eram destruídas, fiéis eram caçados, e muitos eram obrigados a escolher entre negar a Cristo ou enfrentar a morte. Entre os que se recusaram a dobrar os joelhos estava São Cipriano e Santa Justina. A fama de Cipriano como bispo e pregador havia se espalhado, e sua influência incomodava os governantes pagãos. Justina, por sua vez, era um símbolo de pureza e devoção. Ambos foram capturados e levados a julgamento, acusados de propagar uma fé proibida e de desprezar os deuses do império. No tribunal, Cipriano permaneceu firme e sereno, declarando: diante dos juízes e soldados, antes eu servia às trevas, mas agora pertenço à verdadeira luz. Nenhum tormento me fará renunciar àquele que me salvou. A resposta das autoridades foi brutal. Cipriano e Justina foram torturados cruelmente. Chicotes rasgavam suas peles, brasas ardentes eram pressionadas contra seus corpos, mas nenhuma dor foi capaz de arrancar deles uma única palavra de negação à fé. Diante da resistência inabalável dos dois, a sentença foi proferida: morte por decapitação. No dia da execução, Cipriano e Justina foram levados ao local do martírio. Permaneceram de cabeça erguida, sem temor, prontos para encontrar o Senhor. Quando o carrasco ergueu a lâmina, Cipriano olhou para o céu e fez sua última oração. Justina, ao seu lado, manteve-se em silêncio, com um olhar de paz. A lâmina desceu, e assim entraram na glória eterna. A notícia do martírio de Cipriano e Justina se espalhou rapidamente, fortalecendo a fé dos cristãos perseguidos. Muitos se inspiraram em sua coragem, e sua história ecoou pelos séculos, transformando-os em símbolos de conversão, resistência e santidade. Após seu martírio, São Cipriano e Santa Justina foram reconhecidos como mártires da fé cristã. A Igreja, impressionada com sua história de conversão e fidelidade, passou a celebrar sua memória, e seus nomes foram inscritos entre os santos que deram a vida por Cristo. A história de Cipriano atravessou os séculos, tornando-se uma poderosa inspiração para todos aqueles que buscam redenção. Seu testemunho prova que nenhuma alma está perdida quando se entrega verdadeiramente a Deus. De feiticeiro a bispo, de perseguidor a mártir, sua vida é um símbolo da graça divina transformando o mais improvável dos corações. Entretanto, ao longo do tempo, sua história se misturou a lendas e equívocos. Surgiu a figura de um outro Cipriano, que teria continuado envolvido com práticas ocultas mesmo após sua conversão. Muitos acreditam que esse outro personagem jamais existiu, sendo fruto de um mito medieval. Foi dessa confusão que surgiu o temido Livro de São Cipriano, um grimório repleto de rituais de magia e feitiçaria, erroneamente atribuído ao santo. No entanto, não há qualquer evidência histórica ou eclesiástica de que Cipriano tenha escrito tais textos. A Igreja sempre reafirmou que ele foi um bispo fiel e santo, jamais retornando às práticas pagãs que um dia abandonou. Essa confusão, no entanto, não diminui seu verdadeiro legado.
São Cipriano é lembrado como um exemplo de conversão sincera, um testemunho vivo de que a fé em Cristo é mais poderosa do que qualquer força das trevas. A vida de São Cipriano nos ensina que ninguém está distante demais para ser resgatado por Deus. Seu passado foi sombrio, mas sua escolha pela luz o tornou um dos maiores exemplos de transformação que a Igreja já conheceu. Que sua história continue inspirando a todos aqueles que buscam a verdade e a redenção. E que possamos sempre lembrar: a maior vitória sobre as trevas não é combatê-las, mas permitir que a luz de Deus brilhe em nós. Oração poderosa de São Cipriano. Glorioso São Cipriano, servo fiel de Deus, que deixaste as trevas para seguir a luz de Cristo. Eu te invoco, com fé e devoção. Com tua intercessão, afasta de mim toda a inveja, maldade, feitiçaria e ciladas do inimigo. Que nenhuma força do mal tenha poder sobre minha vida, minha casa e minha família. Pela graça divina, concede-me proteção contra aqueles que tramam contra mim. Quebra toda corrente de opressão e liberta-me de toda energia negativa. São Cipriano, exemplo de conversão e fidelidade a Deus, ajuda-me a caminhar na verdade, com paz e sabedoria. Ensina-me a confiar no Senhor em todos os momentos e a vencer os desafios com fé. Eu te suplico, pela poderosa cruz de Cristo e pela intercessão da Virgem Maria, que minhas preces sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida de São Cipriano é um testemunho poderoso do amor e da misericórdia de Deus. De um jovem mergulhado nas trevas do ocultismo, ele se tornou um bispo santo e mártir da fé cristã. Sua jornada nos ensina que não importa quão distante alguém esteja da verdade, sempre há um caminho de volta para Deus. Se até um feiticeiro pôde se transformar em santo, imagine o que Deus pode fazer em nossas vidas. Agora me diga, você já conhecia a verdadeira história de São Cipriano ou só tinha ouvido falar do mito? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras de santos que marcaram a fé cristã. Obrigado por acompanhar o Caminho dos Santos. Até o próximo vídeo.